livro lindo. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca, um ajuntamento de livros. A nossa Bíblia protestante tem 66 livros. 39 livros estão no Velho Testamento. 27 livros estão no Novo Testamento. Esses livros estão separados um do outro, alguns deles quase 2000 anos. Imagine que tudo que nós temos aqui hoje na nossa mão levou 1600 anos para ser escrito. Ou seja, o primeiro escritor da Bíblia jamais imaginou sonhar em conhecer o último da Bíblia. Mas quando você começa a ler a Bíblia pelo Espírito, você começa a sentir alegre. Parece que o escritor do Gênesis sentou para tomar um café com o escritor do Apocalipse. Embora eles estejam distantes 2000 anos quase, o que um começou, o outro terminou. Não é que o livro do Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva, e o livro do Apocalipse termina com um casamento entre Jesus Cristo e esta noiva linda que está me ouvindo pregar aqui nesta noite. Ou seja, há uma comunhão entre os escritores da Bíblia. Quantas e quantas vezes eu li esse livro e por ele me apaixonei. Esse livro mudou a vida de um menino que era cortador de cana de açúcar, que era apanhador de laranja, algodão, café, que nasceu em uma família extremamente pobre, pobreza abaixo da linha normal da existência, uma vida quase que indigna. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. E quando eu encontrei nesse livro palavras de fé, que diziam o que eu era, coisa que ninguém nunca havia me dito, porque quando eu andava pelas ruas, os apelidos que eu tinha era trombadinha, filho de mãe solteira, menino pobre da Vila Tatu, menino que não tomava banho direito, menino macuquento e coisas assim. Mas quando eu entrei dentro de uma igrejinha pequena, mas viva, barulhenta, cheio daqueles crentes que quando deixavam Deus tomar eles, o pé deles permanecia na terra, mas a cabeça deles estava dentro da eternidade. Quantas profecias eu não ouvi daqueles velhos profetas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não sabiam falar direito, erravam toda a língua portuguesa, mas quando falavam, eu não entendia aqui, mas eu sentia cada palavra aqui, e eu me agarrei a estas palavras, palavras do tipo misteriosas. Eu me lembro de um dizendo assim: eis que eu te vejo em um pássaro de aço, voando para cá e para lá. Eu nem sabia o que era um pássaro de aço, porque eu me converti com 13 para 14 anos no meio do mato. Aí um irmão traduziu para mim: é o avião. E eu fiquei com o olho espagalhado, esbugalhado, olhando para o céu. Quando passou o primeiro avião, eu dei um grito: eita, que um dia eu vou estar aí dentro. E os meninos que estavam do meu lado tiveram uma crise de riso. Eu falei: vocês estão rindo por quê? Eles disseram: olha onde você mora, na Vila Tatu, filho de uma mãe solteira, a sua mãe não sabe ler nem escrever, é uma lavadeira, e você um dia quer voar lá em cima. Eu disse: vou voar, porque a nova religião que eu tô, tem uns homens e umas mulheres lá que são profeta, e eles falaram que eu vou, e se falaram é porque eu vou e ponto final. Hoje, com 49 anos, sei que estou com cara de 60, e o corpinho de 70, eu enjoei de avião. Para eu ir em Goiânia essa semana, o Roberto teve quase que fazer uma obra de boa cumba, porque crente não faz macumba. Para eu entrar dentro do avião pequenino, eu falei: não entro dentro dessa lata aí de jeito nenhum. Mas não tinha outro jeito, era entrar ou não ir pregar. Olha como Deus faz. Este Deus nunca mudou, e a presença dele está aqui nessa noite. Ele é o Deus das coisas pequenas, assim como pequeno é o livro do profeta Abacuque. Eu me lembro a primeira vez que eu tive um vislumbre do livro do profeta Abacuque, eu fiquei sem dormir. Era lá no salãozinho, pastor Daniel Candês, de uma igreja, no salãozinho da Rua 1, lá na minha cidade, pastor Nilton. Tinha um salãozinho que era um bar antigo, e a Assembleia de Deus que eu congregava alugou o bar. E nós tínhamos um culto lá, pastor Zilmar, e sentávamos lá 20 crentes, quando estava cheio dava 25. E eu gostava de ir lá, porque o pregador era o irmão Ovídio Ramos. Quem me segue pelas mídias, já ouviu meus DVDs, sabem quem é o irmão Ovídio. Sempre prestei para ele um tributo. Um velhinho, um presbítero de quase 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis, uma voz de barítono, a barriga a lá assembleianos de antigamente, porque hoje está todo mundo fit, slim, né? Era aquela barriga chamada de curva da prosperidade, cemitério de frango. Aquela gravata dele por cima aqui, pastor Montanha, ficava escorada. Ele dizia para mim: não preciso de púlpito, porque eu já ando com um púlpito embutido. Ele colocava a Bíblia aqui em cima para pregar para nós. Coisas da vila, coisas da roça. E eu me lembro num culto de segunda-feira, ele chegou com os olhos brilhando. Ele que tinha a mão dele toda cheia de calos de trabalhar na roça.
ele agarrou aquela bíbliazinha toda rota e disse: Deus falou comigo hoje de tarde que Ele vai levantar alguém aqui no nosso meio, e esse alguém vai ter a mesma graça do profeta Albuquerque. Quando ele falou Albuquerque, uma irmã perguntou: que pastor é esse? De onde que ele é? Um diz: deve ser americano, salãozinho pequeno, todo mundo escuta. O outro falou: não, deve ser com esse nome, é europeu. A irmã Ovídio riu com aquela boca dele simples, assim: não, gente, vocês não estão lendo a Bíblia. O Albuquerque é o da Bíblia. Alguém disse: mas não tem Albuquerque na Bíblia, Ovídio. Ele se ajeitou e disse: tem sim. O Albuquerque falou assim: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. E Naíra, lembra-te da misericórdia. Quando ele recitou esse versículo, caiu sobre mim uma graça, um fogo, uma unção, uma presença. O meu corpo de menino se arrepiou, os meus olhos ficaram lacrimejando, e eu comecei a entender que o nosso Deus era real. Não era apenas um Deus das Escrituras, era um Deus presente. Foi aí que eu comecei a amar esse livro e a estudar esse livro. Mas tudo começou com o velho profeta